Olá, bom dia. Hoje, dia 7/8, aniversário da Cristiane, minha irmã Cristiane, diaconisa, né? Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te conceda muitos anos de vida, que Deus te guarde, que seus caminhos sejam guardados e guiados pelo Senhor. É também aniversário da minha irmã, Elisângela, minha irmã de sangue. Elisângela, Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor te conceda muitos anos de vida também, com muita saúde, muita paz e muito de Deus no seu coração. Que seus projetos, seus planos sejam contemplados por Deus. Bom, dito isso, nessa quarta-feira, eu quero meditar com você sobre BO, Bíblia e oração. Uma das coisas mais interessantes que acontecem, mais gratificantes que acontecem quando a gente vai na igreja, é quando você está participando de um culto e aí alguém lá na frente, seja essa pessoa que vai cantar ou ministrar o louvor, e sobretudo aquele que vai pregar, ele começa a falar coisas relacionadas a dúvidas que você tinha. Você estava em casa orando, pedindo orientação a Deus, você estava angustiado com alguma coisa ou preocupado com alguma situação, pronto a tomar uma decisão, mas não sabe que decisão tomar. E de repente a pessoa que está lá na frente, Deus usa essa pessoa e fala ao seu coração. A resposta vem com uma luva, encaixa na sua vida. Isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer numa live. Eu recebo muito feedback de pessoas que assistem às lives e depois, em algum momento, a live falou alguma coisa ao coração dele, que era uma dúvida que ele tinha, que era uma decisão que tinha que tomar, que era uma coisa que ele esperava acontecer na vida dele, enfim. Coisas que Deus faz e ele faz por causa da soberania dele, coisas que ele sabe, né? Então, é muito bom quando acontece esse tipo de coisa. Só que essas coisas acontecem por causa da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do direcionamento que Deus quer dar para a vida de cada um de nós, né? Acontece comigo também, eu estou sentado ali, uma pessoa ministrando louvor, cantando, ou pregando, e de repente a palavra vem para mim, ou então eu estou na internet, estou assistindo alguém falando, de repente a palavra vem para mim e me dá o direcionamento que eu preciso ter, né? Ou Deus usa uma pessoa, um amigo, um irmão, que está comigo do meu lado, de repente fala. É muito bom quando isso acontece, isso revela o cuidado de Deus, isso revela o amor de Deus, isso revela o tanto quanto Deus quer nos ver no caminho e não longe dele, né? Porque o maior vilão da igreja, a maior arma que o inimigo usa contra a igreja é a heresia. Se o inimigo tiver um púlpito com mensagens heréticas, ele desvirtua todo mundo. Uma grande igreja do nosso país, um grande ministério do nosso país está fechando as portas por esses dias. Vai deixar de existir um grande ministério. Você vai ficar sabendo disso em breve. Então, assim, quando a heresia chega, e a heresia é o que o inimigo vem usando desde o Éden, né? É distorcer a palavra de Deus. E para isso, para que isso não aconteça, é importante que aquele que faz uso da palavra tenha uma vida de oração e de leitura. Uma vida de dedicação à oração e leitura. Olha o que diz Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, de 1 a 5, vou explicar primeiro que eu vou ler só o versículo 4. Vai dizer aqui que havia um problema de beneficência na igreja primitiva. Estava em defasagem a questão da beneficência. Ou seja, havia um privilégio por parte das viúvas judias com relação em detrimento das viúvas estrangeiras. Então levaram essa demanda aos apóstolos. Olha, a gente precisa ver como é que vai ficar esse negócio da distribuição aí dos alimentos, das coisas, do suprimento para as mulheres viúvas e tal, porque as judias estão tendo privilégios. Aí Pedro falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês, vão eleger entre vocês, elejam entre vocês, ele fala assim, elejam entre vocês pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, com boa reputação. Então ele dá todas as qualificações para que uma pessoa pudesse exercer o ministério diaconal, né? Ou seja, o ministério do serviço. Então, a igreja, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 4, vai assim, ó, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o versículo 5, primeira parte, fala assim, ó, e este parecer contentou toda a multidão. Então, quando Pedro falou assim, olha, escolha entre vocês e nós, os apóstolos, vamos nos dedicar à oração e à palavra.
E a Bíblia diz no versículo 5 que essa fala de Pedro foi muito boa. Agradou. Agradou por quê? Houve uma delegação de poder, houve uma descentralização de poder. Pedro não assumiu essa responsabilidade, nem passou para um Tiago, para um João, para algum outro apóstolo para assumir essa responsabilidade. Não, eles entendiam que a igreja é de Deus. Então, todos os membros da igreja têm o poder da operação, né? Mas existem aqueles que têm uma revelação específica e não podem abrir mão dessa função da revelação. No caso, ele e os apóstolos. Nenhum outros discípulos daqueles que estavam ali tiveram uma experiência tão profunda com Jesus quanto Pedro e os demais apóstolos. Então eles não podiam abrir mão do BO. Eles não podiam abrir mão de ler a Bíblia, de estudar a palavra e ministrar essa palavra e também orar. Eles não podiam abrir mão disso porque essa era a coisa principal. Eles sabiam perfeitamente que se a heresia entrasse na igreja primitiva, ela não chegaria nos nossos dias. Ela não cumpriria o propósito dela. Então eles tinham que fazer o negócio com esmero, com cuidado, com zelo, né? Bastante zelo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, você é a igreja, então você pode agir. Você tem poder de ação. Aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer na obra dele, faça. Faça. Mas faça regando isso com Bíblia e oração. Meditação na palavra e oração. Muitas coisas a gente não leva adiante, não faz, não acontece na nossa vida porque a gente ora pouco a respeito, né? E a gente busca pouca orientação de Deus para a realização, né? Quando uma pessoa vai trazer a palavra e essa palavra vem de encontro a uma necessidade nossa, significa dizer que essa pessoa gastou tempo com Deus para trazer uma palavra que fosse eficaz, que fosse eficiente no trato com a igreja. Não é só um discurso religioso. A live que a gente faz não deve ser só um discurso religioso, uma apresentação de conhecimento bíblico. A ideia não é essa. A ideia é dar uma orientação bíblica, né? Então, quando a pessoa, você vai na igreja e a pessoa está sendo usada por Deus para falar, eu quero crer que essa pessoa se preparou para estar ali. Então ela teve muitas lutas espirituais, ela teve muita batalha, portanto teve que orar bastante para vencer essas batalhas. Porque enquanto nós estamos preparando a mensagem, o inimigo coloca muita coisa no coração. Fala isso, fala aquilo, né? Fala isso, fala aquilo. Muita vontade de falar coisas. Então silenciar a mente, deixar que o que seja dito seja do Espírito Santo, é uma coisa que requer mesmo exercícios espirituais. Exercícios espirituais de oração, de meditação, de preparo, de leitura, né? É muito bom quando você pega um versículo, aconteceu por esses dias, você pega um versículo comum, que está todo mundo acostumado a ler, e uma pessoa vem me perguntar: pastor, me fala sobre esse versículo. E aí você fala meia dúzia de coisas relacionadas a esse versículo, e parece que abriu um leque, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Revelação. Isso é revelação. Quando você se dedica à oração e à meditação profunda da palavra de Deus, você está fazendo as suas raízes espirituais crescerem. E é esse tipo de coisa que faz você ficar inamovível, né? Que quer dizer, você não balança fácil, não. Você fica firme, porque a palavra está criando raízes dentro de você. Você está lendo a palavra, meditando nela e regando ela com oração. A sua vida vai ficando solidificada. Você está cavando mais fundo e fazendo alicerces mais profundos que vão te ajudar a resistir os embates dessa vida. Então, se você quer ter uma vida cristã frutífera, não produtiva necessariamente, mas frutífera. Sábado, lá em Leopoldina, no intercâmbio, nós vamos falar sobre frutificação e produtividade, né? O que é melhor para você, produzir ou frutificar? Vamos falar sobre isso, baseado na vida de Daniel, né? Então, para você ter uma vida cristã frutífera mesmo, você precisa aprofundar sua vida na leitura e na oração, né? Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Se não fosse assim, pessoas como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e tantos outros aí que são referência no Brasil e no mundo, né? John Piper, né, que fala, e tantos outros referências no mundo aí que falam da palavra. O Billy Graham, por exemplo, essas pessoas não teriam como produzir tantos frutos, como gerar tantos frutos, se não tivessem uma vida de oração e de leitura da palavra, meditação nessa leitura, né? Não leia a Bíblia só para conhecimento, não. Eu estou lendo para saber. É importante, você quer ler a Bíblia toda? É importante você fazer isso.
Todo crente deveria ler a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida, mas tem que estudar a Bíblia também. É importante você pegar lá um João 3,16 e anotar, meditar, riscar, grifar e mostrar todas as revelações, mostrar para você mesmo todas as revelações que aquele texto tem a capacidade de te dar. E você vai ter olhos novos para o texto e olhos novos para a vida, e uma vida cristã mais frutífera e menos sujeita aos ventos de doutrina. Entende? E o apóstolo Pedro também sabia que cultivar uma vida de Bíblia e oração ia dar direcionamento para a igreja. Né? A igreja é direcionada a partir dessa premissa. Né? A gente vê, por exemplo, ao longo da Bíblia, ao longo do livro de Atos, que não há uma centralização de poder. E aí o Espírito Santo ele tinha liberdade para soprar para a igreja o que a igreja precisava fazer. Né? A gente vê, por exemplo, no capítulo 13, quando a Bíblia fala assim que havia doutores e mestres na igreja e eles estavam em constante oração, né? E aí o Espírito Santo revelou para eles: separem para mim Paulo e Silas, ou Paulo e Barnabé, para a obra que eu quero enviá-los. Então o Espírito Santo teve liberdade. Ali não cita que estava entre esses doutores e mestres, não cita ali Pedro, não cita João. Era a igreja de Antioquia. Não era a igreja que estava em Jerusalém, a que estava em Antioquia. Mas ali tinha pessoas também que estavam se dedicando à oração, à leitura, à meditação na palavra. Então o Espírito Santo soprou no coração daquele pessoal o que eles tinham que fazer: separar Paulo e Barnabé para uma obra específica. Então o Espírito Santo ele tem liberdade para falar numa igreja que dedica-se à oração, que dedica-se à palavra. Hoje tem culto de oração na igreja. Você fala assim: mas eu oro muito em casa. A oração coletiva também é muito importante. Muitas vezes em casa a nossa oração fica muito viciada, né? Fica muito viciada. Quando a gente ora de forma coletiva, eu estou junto com os meus irmãos orando, a gente tem oração no domingo 8h30 da manhã, a gente tem oração na quarta-feira 8h30 da noite, depois do culto de oração, depois do culto da palavra, a gente tem um momento de oração. Então, quando a gente dedica tempo à oração coletiva, amplia mais o nosso horizonte espiritual, né? A gente cresce mais, né? A gente cresce mais, até com a experiência do outro. A Bíblia precisa de explicação porque ela tem pontos difíceis de serem digeridos ou de serem entendidos. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Pedro fala assim, ó: há coisas difíceis que escritas pelo irmão Paulo, que algumas pessoas, por não saberem, distorcem para sua própria condenação. Então, por essa razão, Pedro falou assim: deixa a gente dedicar à ministração da palavra. Deixa a gente estudar a palavra, meditar nela, orar sobre ela, para a gente trazer alimento sólido para vocês, alimento que vai realmente trazer sustância para a vida da igreja. E aí o versículo 5 começa dizendo: e esse parecer soou bem para a igreja gostou de ouvir isso. Estamos sendo alimentados, seremos cobertos de oração e alimentados pela palavra. E assim a igreja se desenvolvia e crescia. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer crescer, se você quer aprofundar suas raízes, quer ser um crente maduro, aprofunda suas raízes a partir da Bíblia e da oração. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, que é amanhã, se Deus assim nos permitir. Carlinha, forte abraço, tá? Deus te abençoe.